Yasmin passou agora em medicina, na UFES, e é muito legal ainda ressaltar o desempenho das linguagens, foram 42 a 5. Isso ajuda muito na hora de computar nota. Linguagem, a gente tem que lembrar, é peso para todas as áreas, é um peso significativo. Então, como você teve esse desempenho, eu acho que você tem lugar de fala para dizer como foi o seu processo. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, você fica à vontade para falar, é um bate-papo, então você pode falar o momento que você quiser. É uma pergunta bem direta, que é assim, como foi a melhora do seu desempenho a partir das nossas aulas de linguagem? O que foi que aconteceu ali naquele tempo? Olha, o que é que eu acho? Vou falar assim da minha trajetória mesmo. Eu sou uma pessoa que, no geral, eu tinha facilidade para linguagens. E eu acho que isso, da mesma forma que é uma coisa muito boa, também é o nosso tiro no pé. Por quê? Quando a gente tá, eu acho que eu sou boa, a gente fica ali naquele 36. 36 para medicina nunca vai ser o ideal. E aí, o que é que eu acho? Eu acho que uma das coisas mais importantes da sua aula foi eu tirar isso da cabeça de que é uma prova subjetiva. Não é. Eu acho que é muito sobre entender justamente, acho que é uma coisa que você focava muito, que é o padrão da prova. O que é a prova de linguagens do Enem? É uma prova extremamente diferenciada. Você pode pegar simulado, por exemplo, do SAIS, tô vendo ali, mas eu acho que a prova do Enem tem uma linguagem muito própria, que eu acho que a coisa mais importante é a gente aprender a destrinchar ela e perceber que a gente tem uma lógica ali. Não é só aquele texto ali e a gente entende. Não é entender. Entender a gente entende da nossa forma. Eu acho que é justamente sobre o que a prova quer de mim sobre esse texto. E aí eu acho que é muito da maturidade que a gente precisa para entender que eu tenho que fazer algo por isso. Não vai sair do nada, sabe? Eu acho que é muito sobre isso. Você falou uma coisa aí muito importante, que é maturidade. Então, e também falou em vocabulário, linguagem da própria prova. Isso é muito importante. E uma coisa tem a ver com a outra, porque você desenvolve maturidade na prova quando você entende a linguagem dela. Todo vestibular tem uma forma própria de funcionar, né? Então, o Enem, ele tem um vocabulário singular. Ele vai trazendo palavras, expressões e formas de perguntar que são muito próprias. E aí, quando você me diz assim, eu tenho texto narrativo. Exato, tudo isso. E parece que você guardou bem na cabeça, porque lembrando disso. Então, assim, para você alcançar esse desempenho de 42 acertos, significa que faltaram 3 questõezinhas para fechar a prova. Foi muito bem, foi excelente. Então, para chegar nesse desempenho, não tem como ser uma prova em que você vai só com a interpretação do texto. Não é assim que funciona. Porque ela é uma prova objetiva, né? Mas como você tem maturidade, Yasmin, isso foi construído com o tempo, né? Você fez quantas vezes o Enem até a sua aprovação? Para valer eu fiz 4 vezes. Eu fiquei naquele limbo, como eu falei ali, eu fazia acima de 35, mas ficava ali na 35, 36, 37, acho que foi meu coisa assim. Isso, infelizmente, se você não gabaritar tudo, não é suficiente. Não é suficiente, ainda mais esse ano, que foi um ano que para linguagens pontuou menos, né? Então a galera se lascou um pouquinho. Pois é. Porque a prova de linguagem tem esse desafio. Eu acho que é uma coisa até que gera um desânimo que vai se fazer a prova, porque parece que linguagens não vale a pena, no sentido da pontuação, né? Eu acerto. Mas sempre te bota. Então, é onde está o diferencial. Né? É onde a gente tem que entender o que isso representa, porque se é fácil, entre aspas, isso não é verdade, mas se ela pontua menos, porque há uma dificuldade menor, que não quer dizer que não tem dificuldade, mas é uma dificuldade menor do que matemática, por exemplo. Então,
isso vai gerando no aluno, acho que a impressão de que assim, não vale a pena, não vou perder meu tempo com isso, é melhor eu me dedicar às outras áreas. Só que com o tempo, principalmente com o tempo, tá ficando mais exigente, né? Porque tá todo mundo ampliando sua nota, tá melhorando o desempenho e tal. Você falou muito que acertava 35, 36. Das nossas aulas, antes da gente começar a falar melhor sobre o perfil da prova de linguagens, você sempre manteve essa pontuação ou era menor? Como foi essa evolução dos 35 para os 42? Porque 7 acertos a mais é bem significativo, né? Eu acho que foi ali, antes das suas aulas, eu mantinha por aí no meio mesmo, e era uma coisa meio. E era uma coisa que me irritava. Porque, por exemplo, uma coisa era uma prova ou outra que vinha mais fácil, no simulado, e aí a gente acerta mais. E aí a gente ilude um pouquinho também. Mas, no geral, em provas de dificuldade normal, eu ficava realmente no meio termo. E realmente eu acho que foi o que eu falo é que foi uma virada de chave de entender a prova. Que aí, eu acho que foi em 2023, eu era sua aluna, que realmente houve uma mudança na minha cabeça de entender a prova como uma prova objetiva. Que eu acho que é uma coisa que você falava sempre, inclusive, sobre. Que interpretar é meu, mas a prova não é minha. Não foi aqui, infelizmente. Então a gente tinha que entender a prova como algo a ser, da mesma forma que matemática, da mesma forma, é algo a ser estudado mesmo, entendido de forma racional. A gente não pode, até porque se fosse, às vezes a gente ficava em aula assim, discussão, porque essa questão eu não concordo com o gabarito, e ficava na sala aquele debate, mas é entender que a banca é ela tá cobrando de uma forma. Eu acho que sair dos 35, dos 36, assim, foi muito sobre isso. Foi sobre entender que não é sobre mim na prova, não é sobre o Lasmi. É sobre uma banca e sobre um objetivo. Porque a prova, como qualquer outra, ela tem o Enem a gente chama de matriz de referência, né? Então, ela tem uma referência. E essa referência a intenção não é que o aluno fique decorando, é como se fossem regras da prova. Não interessa que o aluno fique decorando, mas é bom que ele compreenda o que vai ser exigido. E aí, quando você fala, deu uma virada de chave, é porque não é só o fato do professor dizer e o aluno entender. Eu acho que você concorda comigo. É quando você começa a visualizar isso na prova e sentir que está conquistando autonomia. Você aos poucos foi sentindo essa autonomia, tipo, caraca, isso aqui eu estou vendo que realmente não é subjetivo, isso é objetivo. Isso foi acontecendo com você? Eu acho que, inclusive, isso é uma coisa que eu vi no meu tempo de prova. Eu acho que foi quando eu percebi isso, foi a primeira coisa que mudou. Porque, primeiro, que a prova de linguagens para mim, eu achava, não vou mentir, me dava um sono. Porque era muito texto, eu ficava, meu Deus, eu tenho que ler, entender isso aqui. E aí, depois, tipo assim, que exatamente isso que você falou, eu consegui ter muito mais velocidade, sabe? Eu consegui visualizar. Eu acho que foi a primeira coisa que eu visualizei, assim, das nossas aulas e das discussões dos futuros médicos. Que eu acho que era um ambiente muito interessante também, porque a gente conseguia ter, às vezes, mais abertura, por ser, enfim, né? Ter mais flexibilidade. E realmente era coisa de ver no tempo de prova, que não parecia mais um bicho de sete cabeças, não me dava mais aquele cansaço. Porque eu olhava, tem a questão, tem o enunciado, procuro no texto, resposta, e é isso. E assim, ficou realmente muito mais fácil. E eu acho o senhor um professor excelente. De verdade, assim, não posso puxar saco, eu também não sei puxar saco de ninguém. Mas eu acho que realmente porque mudou muito pra mim. Entendeu? Então eu não sei a realidade geral, mas eu vejo mudança no meu resultado. E acho que foi essencial. Quando eu comecei a convidar os alunos para as lives, a primeira coisa que eu disse não se preocupa porque não é para estar fazendo um elogio ao professor, mas porque não é um processo meu, não é unilateral, não é só meu, é nosso. Então, não adianta eu falar tudo para vocês e vocês não levarem adiante. E se vocês alcançarem essa nota, o desempenho que vocês tiveram é fruto do trabalho de vocês também. Tem uma coisa que eu conversei na live com o Caio, Lasmi, que foi o fator psicológico. No meio da conversa apareceu isso. E
e aí, curioso, porque durante esse ano, a gente já está encerrando o primeiro semestre, incrível como passa rápido. E quando eu comecei as minhas aulas, eu disse assim, vamos lá, hoje, nosso primeiro encontro, vamos listar aqui as principais dificuldades que vocês ainda sentem em linguagens, que vocês trazem dos outros anos, para a gente iniciar o ano entendendo essas dificuldades. Não sei se você imagina, mas a primeira dificuldade que apareceu foi o fator psicológico. Ou seja, o psicológico mexe muito na hora da preparação. Não foi nenhum conteúdo. Depois foram surgindo, a pessoa tem dificuldade com isso aqui, com esse assunto, mas a primeira coisa que apareceu foi o fator psicológico. E aí, a segunda coisa foi o tempo de prova. E eu acho que essas duas coisas não apareceram em sequência sem querer. É porque uma coisa leva a outra, né? Então, se você vai sentindo que o tempo de prova não está bom, isso vai te deixando mais ansioso e essa ansiedade vai comprometendo a resolução de prova. Por que eu estou falando isso? Para chegar no seguinte ponto. Para os fatores psicológicos, eu não tenho muito a dizer a não ser recomendar um profissional, que é importante o acompanhamento com um profissional. Mas, do meu ponto de vista, do professor da área, eu diria, quanto mais você entende a prova, mais confortável você fica e mais tranquilo também. Você concorda com isso? Foi o que aconteceu com você? Nossa, sim. Eu acho que assim, eu fui uma pessoa que fiz um acompanhamento psicológico a partir do ano passado. Eu fazia anteriormente, mas acho que efetivamente foi a partir do ano passado. Porque eu acho que, sinceramente, é um dos fatores mais importantes no vestibular. Eu acho que por ser uma prova que a gente faz uma vez no ano, complica muito. Mas assim, pro primeiro dia, eu acho que antes da prova de linguagem realmente era um problema. Porque, como eu falei, aí vinha muito texto, aí parou de vir imagem, quando abre a prova e não vê imagem, a gente sofria. Aí começava a se tremer. Mas eu acho que eu tava pegando, quando eu tava perto, assim, da prova, eu tava tendo um desempenho muito bom em provas antigas. Então, mesmo que, por exemplo, tem algumas provas que às vezes eu lembro de muita questão. Aí às vezes não conto tanto esse desempenho. Mas, por exemplo, provas inéditas, como a do PPL anterior, eu estava me saindo extremamente bem. E isso estava me dando uma segurança muito grande. Porque, assim, a prova segue uma linha. Claro que tem prova mais difícil, prova mais fácil. Mas a prova que é mais difícil para mim é difícil para todo mundo, porque eu estou muito bem preparada. A ideia é essa. Então, eu acho que quando a gente está seguro com o que a gente tem feito, com a gente conhecendo a prova, a gente conhecendo o nosso desempenho, e, obviamente, tendo acompanhamento, tendo autoconsciência, a gente vai para a prova muito melhor. Esse ano foi o ano que eu fui para a prova mais tranquila. De verdade. Assim, eu cheguei lá, eu não surtei. Eu sou doidinha. E eu não surtei. Eu fiz assim, realmente, com muito mais tranquilidade o primeiro dia, de verdade. Tem um acompanhamento terapêutico aí que ajuda e tem o conhecimento também. Então, assim, unir as duas coisas. A gente une os dois, exato. Pois é. As dificuldades em linguagem são muito variadas, mas uma que eu acho que bate muito assim na tecla é o tempo de prova, a dificuldade de lidar com tantos textos. Isso a gente resolve com um olhar, um método objetivo em relação à prova. Uma outra dificuldade é muito em relação aos textos literários, né? Elas me lembram que a gente discutia muito sobre isso naqueles encontros que a gente tinha. Tanto que eu acho que as que eu errei. Né? Algo assim. Foi minha também, puxa. Pois é, mas isso é geral, isso é a nível nacional. Então não é uma questão só de alunos, por exemplo, do terceiro ano, não, é uma coisa de terceira série, pré-vestibular, quem já concluiu o ensino médio está tentando de novo, porque são textos com uma linguagem mais rebuscada, sofisticada, e isso pode gerar muita dificuldade. Mas além dessa dificuldade, você lembra quais eram as suas dificuldades lá no começo? Eu acho que uma dificuldade que eu tinha era... Eu tinha muita dificuldade, porque a coisa mais importante que a gente escuta é corrija bem seus simulados. E eu olhava para a linguagem e eu falava assim, como é que eu vou corrigir bem se o texto é esse? Na prova, o texto vai ser outro. Como é que eu vou corrigir essa questão? Que não vai ser a mesma coisa. Eu tinha muito esse problema, e fazendo a prova em si, eu acho que era realmente uma coisa, por exemplo... eu acho que era muito não só do tempo, mas da cabeça eu não estar acostumada com... as provas ficaram mais densas com o tempo, né? A gente foi diminuindo as imagens,
aumentando os textos. E aí, quando chegou, por exemplo, em 2021 da vida, a gente foi pego um pouco de surpresa com a prova. E aí eu acho que minhas dificuldades realmente foram essas. Era mais questão do tempo, do cansaço mental, que eu acho que é a prova mais cansativa, assim, para quem não tá tão preparado. E Certo. isso de corrigir os simulados, por exemplo, que eu tinha muita dificuldade. Muita dificuldade, assim, é o que ajudou. Sim, porque quando a gente fala sobre não acompanhar os simulados, é porque é nesse momento do treino que você vai mapeando suas dificuldades, né? A dificuldade em linguagens é que, assim, tá, eu entendi aqui que eu errei essa questão, mas o que essa questão está cobrando? Aí é... O que fazer numa futura questão? Pois é, isso vai, tá, eu errei isso aqui, mas assim... Então, uma das coisas é entender que o comando, ou enunciado, um perfil, ele tem uma característica própria, e que o Enem, basicamente, todos os anos está perguntando a mesma coisa. Por exemplo, se tem lá um texto literário, você encontrou isso na prova. A pergunta é, o que foi utilizado nesse texto para que ele seja singular? O que faz com que o texto de Clarice Lispector seja singular? O que faz com que o texto de Adélia Prado seja singular? E assim por diante. Então, a gente vai notando com o tempo que tem um padrão mesmo, e aí, então isso aqui que eu preciso saber, é isso aqui que eu preciso estudar. Aí a gente vai falar em competência, habilidade e tal, e desenvolver isso tudo. Agora, além de reconhecer a dificuldade, é reconhecer também como você se sente em relação a essas dificuldades, né? Por exemplo, você fez acompanhamento com profissionais para se sentir melhor nesse processo de preparação. Mas como é que você se sente em relação a essas dificuldades? Por exemplo, você achava que não ia conseguir elevar sua nota ou aumentar o seu desempenho? Você se sentia desestimulada? Você foi sentindo desconforto, achando que era uma prova que não valia a pena? Esse tipo de coisa. Então, como é que você se sentia em relação a essas dificuldades? Olha, sendo bem sincera, eu acho que no início da minha trajetória era realmente uma coisa desestimulante, porque como eu falei, eu fiquei um tempo travada ali naquele meio tempo. Então eu vou estudar isso aqui pra quê? Eu não tô mudando a minha nota, tá me desgastando, eu tô ficando ansiosa, e eu sou uma pessoa naturalmente ansiosa, eu falo rápido, eu sou agoniada. E aí quando eu chegava na prova, eu não via diferença prática, eu dava uma surtadinha. Mas eu acho que é realmente o que eu falei de maturidade, é muito disso também. De a gente parar e olhar, calma, não tá dando certo? Para, muda a rota. Tá. Sabe? Então, você passou quanto tempo, mais ou menos, assim, batendo na mesma nota, batendo no mesmo número de acertos? Tem uma ideia? Ó, eu falo uns 3 anos, tá? Uns 2, 3 anos ali. Sério? O que eu... Foi. É que eu dei uma subida, ó. Tipo assim, deixa eu contar. É porque eu não conto muito meu terceiro ano, que eu fiz em pandemia, e eu não estudava. Mas eu acho que isso aí, uns 3 anos. Vamos fingir que... Nossa, eu era muito ótimo estudante na pandemia. Mas eu acho que foi isso, uns 3 anos. Tá. Acho que foi isso. Eu acho que realmente sobre isso é uma coisa que eu passo também para colegas meus que estão no cursinho ainda, sabe? É tipo, para de ser cabeça dura, entenda que a prova não foi você que fez. E se tem um professor, tem um motivo. Senão não tinha. Senão não tinha. É exatamente isso. Mas realmente eu acho que eu acho que você foi muito do responsável pela minha maturidade, sabe? Para dar um estalo na mente. Pô, legal. Então, eu acho que, na verdade, eu acabei criando uns minions, assim, criando seguidores. Seguidores. E eu sou pequenininha mesmo? Aí eu não de verdade. Não foi isso que eu quis dizer, veja bem. Eu sei que esse processo ele é muito exigente, né? Você me disse que tentou 3 anos de verdade, assim, 3 ou 4 anos. Então, acho que ao longo dessa trajetória você marcou alguns momentos específicos, né, nesse processo. Você quer compartilhar com a gente, tipo, uma dessas situações que foram muito marcantes, especialmente em linguagens? Ó,
Eu tenho uma que engloba linguagens também, que foi a minha prova do ano passado, 2023. Eu falo, enfim, você entende também, né? Que é em 2023, fiz o 2024. Eu fiz a prova e eu sentia que eu estava um ano extremamente preparada. E aí eu sentia que 2023 eu estava no melhor ano, assim. Eu estava muito preparada, eu estava bem da cabeça, eu estava ótima. Só que aí, como eu falei, às vezes a gente não se reconhece no dia da prova. E aí acabou que eu fiquei muito ansiosa com a redação. E isso atrapalhou meu desempenho inteiro. E aí nisso, eu tive um desempenho legal no geral, só que não foi o desempenho excelente que eu queria. Nisso, eu não passei na UF de Lagarto ano passado por 48 décimos. E eu não fui chamada por 2 na lista de espera. Então, assim, eu tava dentro do SISU durante todos os dias. Eu saí no dia do resultado. Eu tava em 21 de 28 vagas, até o último dia do SISU. Chegou no resultado, eu tava olhando com minha mãe a lista, 39 de 28 vagas. E aí, pra mim, acabou ali. Eu falo sério, eu tava muito mal, assim. Eu desisti por um tempo, parei de estudar. Eu falava, não sei mais o que eu faço. Eu não sei mais o que eu faço de diferente, estava tudo certo. Eu chego no dia da prova, parece uma certo, eu não sei o que eu faço. E pronto. E tanto que eu jurava que eu ia passar de 700 em linguagens, tá? Ano passado. Ano passado eu falo no ano anterior. Eu jurava. Sim. Fiquei com 692, tá doido? E eu fiquei com 790 de média nesse ano. Caraca. E eu acho que foi o ano mais difícil, tá? Passar perto. Eu já passei 20 pontos a menos e passei 40 décimos. Eu preferia passar 20 pontos a menos, assim. No psicológico a gente fica menos pior. Menos pior, tá? Enfim. Mas a gente fica um pouco melhor. Mas assim, eu acho que eu sou um exemplo muito bom do não desistir. Porque eu desisti até julho. Eu voltei atrás. Eu acho que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer e é muito ruim, muito frustrante. Exige muita terapia. Mas... A gente se prepara, fala sobre Enem, uma questão do conhecimento, o caminho mais objetivo para alcançar um bom desempenho, sobre disciplina, organização, enfim, buscar um equilíbrio entre estudar e ter uma vida saudável e socializar, enfim, todas essas estratégias, justamente porque a gente sabe que é um processo difícil, é um processo cada vez mais exigente. E por isso mesmo, eu também estou nesse processo, né? Eu não sou aluno, mas eu sou professor. Acompanhando vocês diariamente, falando sobre isso diariamente. Eu não estou completamente pronto, a gente está sempre vendo coisas novas. Então, nas nossas aulas, por exemplo, eu às vezes ia com uma explicação pronta para vocês e chegava lá. Até hoje, e assim surge uma dúvida que eu não imaginava. Um aluno muda totalmente o plano da aula. Um aluno vem com uma questão que eu pensava, mas isso eu não esperava por isso. E aí a gente vai se reinventando, aprendendo, estudando a prova de linguagens, e por isso mesmo ela é uma prova tão interessante, né? É desafiadora, é interessante. Não é exatamente a queridinha, eu também acho que não tem nenhuma que seja queridinha, mas eu tenho a impressão que linguagens é aquela prova meio que não conheço, conhecer me assusta. Então, à medida que a gente vai conhecendo, vai assustando menos. Então, com o tempo, eu tenho 10 anos de sala de aula, com o tempo eu fui desenvolvendo uma síntese de tudo que a gente foi construindo ao longo desses anos. E eu digo a gente, não é demagogia não, a gente é porque muito do que eu uso em sala vem das dúvidas. Quando vocês participam, quando vocês tiram dúvidas, você é prova disso porque a gente tinha um grupo específico de dúvidas. E o que eu fazia nesse grupo específico, que faço até hoje? Falo menos e conduzo a dúvida. Então, vocês iam explicando e comentando até que muitas vezes vocês se davam conta. Ih, rapaz, agora eu entendi. Então, agora. Muitas vezes a reação é essa. Era isso. E eu só estava ali lançando uma pergunta aqui, outra ali, pedindo a ajuda de vocês. Com o tempo, então, eu fui percebendo que a prova de linguagens pode ser cada vez mais entendida de maneira mais resumida. Então, foi por isso que, ao longo desse tempo, eu fui desenvolvendo um método de passos para que o aluno entenda a prova pouco a pouco. E esses 4 passos estavam lá na sua preparação.
para que no final a gente tenha um bom desempenho. Então, o que eu queria saber de você é assim, quando você disse que virou essa chave, né? Agora eu entendi melhor. E aí, se você falou isso para você mesmo, agora eu entendi melhor. Quando você se deu conta disso, como foi o seu processo de preparação depois dessa virada de chave? Você começou a estudar mais, você começou a responder mais questões, você começou a se dedicar mais a linguagens. Ou seja, o que foi que você fez com essa virada de chave? Eu acho que às vezes não é nem sobre estudar mais, é sobre estudar melhor mesmo. É sobre agora eu pegar uma questão e eu destrinchar ela muito melhor, eu entender que agora eu tenho que seguir certos passos. Então, por exemplo, não é chegar uma questão de poema Drummond, que desgraça ele tá falando. Não, é parar e calma. A gente olha, a gente analisa a questão e eu acho que foi realmente sobre otimizar o meu tempo. Não aumentar, mas otimizar. Porque eu já dedicava errado, sabe? Eu acho que foi entendendo da forma certa, a gente vê o resultado. E a gente vê que às vezes uma lista de questão de poema, que antes eu acertava, sei lá, 6 de 10, eu tô acertando 9 de 10. E a gente vê que é uma coisa diferente, não tá igual. Eu acho que a gente... e eu acho que é realmente sobre isso, a gente parar. Vamos seguir aqui. Enunciado, qual a palavra-chave? Aí eu sigo e aí vai fazendo o processo, vai ficando muito mais claro e muito mais rápido. Eu não fico 30 horas lendo aquele texto, aquele texto dos ratos de 2023. Aquele texto ali é uma loucura. Não vou ficar 30 horas tentando entender, eu nunca vou entender. O que importa é responder a questão. Não tô aqui pra ser intérprete de texto, tô aqui pra responder a questão. E eu acho que isso otimiza muito tempo de prova justamente por causa disso também. Tem uma parte falando um pouco com a linguagem do Enem, tem uma coisa lá dentro chamada de competência 5, né? Então, para quem está se preparando para o Enem, sabe mesmo o que a gente está falando. E então, essa é uma parte da prova que fala muito sobre os textos literários. E como a gente não tem, na nossa tradição escolar, na nossa formação, uma dedicação à leitura desses textos, a gente não desenvolve essa habilidade de ler textos literários, chega no Enem, claro que vai ser um grande desafio. Só que isso pode criar um vício de linguagem na área, para pegar um pouco a palavra da prova, que é esse discurso de que, se preparar para linguagens é ler bastante. Não, que isso não existe, né? Primeiro que ler bastante pode falar mais da quantidade do que da qualidade. Isso é um ponto. Não adianta ler algo. Pois é. Então, assim, ler bem ou ter hábito de leitura é uma coisa importante para a vida. E é óbvio que isso vai te ajudar, inclusive, na prova de linguagem. Mas não é assim que funciona. Senão eu fico reafirmando que a prova é subjetiva, que ela é de interpretação, etc. Né? Então, essa compreensão acho que você teve, né, Lasmith, que textos como poemas e prosa literária, romance, conto, crônica, esses textos, apesar de eles serem subjetivos, dava para entender o que a questão queria, né? Você foi muito pelo enunciado para entender isso, você usava muito comando para entender, um olhar mais objetivo para esses textos, era assim? Era o comando, porque assim, realmente tem texto que se for para a gente entender, com outras 89 questões e uma redação para fazer, às vezes em casa a gente podia estar entendendo, mas na prova não vai. Então, acho que o que eu botei na minha cabeça? Que eu não preciso entender o texto todo, eu preciso entender o que a questão quer do texto. E aí a gente ia pro comando. E aí olha a alternativa, e a gente realmente procurar no texto o que o comando pede, e não o contrário. Porque realmente é muito fácil da gente se perder com tanta informação. E eu acho que a dificuldade grande da prova é essa. É uma prova muito fácil de você se perder. Então, o comando tá ali para te guiar e te traçar o caminho que você tem que seguir. Então, eu acho que era muito disso, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu tenho dito muito nas minhas aulas que a prova de interpretação mesmo é a prova de redação. E eu sei que você também é muito boa na escrita e teve um excelente resultado também em redação. Porque, afinal de contas, você vai ter que ler textos motivadores, se defrontar com um tema, e a partir da sua
interpretação, conhecimento, repertório, vai desenvolver uma coisa nova, vai criar um texto autoral, que é assim que o Enem espera que você faça. Na prova de linguagem não é assim. Mas tem uma coisa na prova de linguagens que é a seguinte: as perguntas que estão ali, elas são previsíveis, né? Porque, se você nota, a cada ano as perguntas são mais ou menos as mesmas, só que com um vocabulário diferente. É nesse ponto que eu quero chegar. Você disse assim, o Enem tem uma linguagem própria. Então, o Enem fala em termos muito, cada vez mais próprios, né? E o aluno pode sentir dificuldade com isso. Por exemplo, o que significa uma solução de linguagem? O que é isso? O que é isso? Solução de linguagem. Ou então, que é, por exemplo, uma estética singular. Então, assim, entender esse vocabulário é muito importante. É uma das coisas que eu mais digo para vocês. Galera, a prova tem um vocabulário próprio. Então, tem que conhecer esse vocabulário. É como você se deparar com alguém que tem um vocabulário que você não está habituado. E para conversar com essa pessoa, ou para chegar, por exemplo, no curso de medicina e se deparar com novos termos, novas palavras, novos ambientes e contextos, você vai precisar lidar com o vocabulário desse novo contexto. Então, a prova de linguagem é assim também. Você tem que se deparar com um novo contexto, com novas palavras e entender que não tem nada demais em relação a isso. Agora, Lasmi, para além da prova e de você, na minha conversa com o Caio, a gente se deu conta do seguinte: ele falou muito sobre a importância da família e dos pais dele nesse processo todo. Caio chegou a comentar assim: professor, teve um dia, uma noite, na verdade, que eu estava resolvendo simulado, e foi a primeira vez que eu cheguei a 38, 39 acertos. A primeira coisa que eu fiz foi mostrar para o meu pai. Então, quando vocês estão ali em sala, e eu estou diante de vocês, eu estou olhando para o meu aluno, mas aos poucos eu vou me dando conta de que por trás tem a família, tem as pessoas que estão com vocês nesse processo. Então, para você, como é que foi o apoio da família e nesse caminho para a prova? Para a prova como um todo é muito baixo, claro, né? Olha, eu acho que eu, aparentemente, Caio também, a gente tem um privilégio muito grande. Que assim, minha mãe me apoiava incondicionalmente. Minha mãe chegava e falava: mãe, o texto não sei o que, ela não entendia nada. Eu explicava TRI para ela 30 vezes, ela não entendia nada. Mas assim, toda vez que a gente chegava e compartilhava: mãe, fiquei em tal colocação, mãe, acertei tantas, lá em casa, assim, eu, minha mãe e minhas irmãs. Minha mãe criou a gente sozinha e tal. E, enfim, eu sou a mais nova. Então, realmente era eu que estava esperando só. Minhas irmãs me trilharam o caminho delas. Era assim, é muito. O que eu mais gratificante, eu acho, do processo era ver minha mãe ficando orgulhosa de mim. E minha mãe acreditando. Toda vez que eu contava o resultado para ela, o olhinho brilha. E ela. Eu acho que a coisa mais importante do processo é ter quem torça por você e com quem você possa sonhar junto, sabe? Eu acho que é muito sobre ter alguém que sonha com você. Eu fiz aniversário essa semana e eu tô realizando o meu sonho, eu tô fazendo medicina agora. E eu vejo meus amigos me dando parabéns e falando: eu tô tão feliz, que eu tô te vendo tão feliz. E eu acho que isso independe, não é só minha família, mas acho que todo mundo que quer a gente bem. É muito sensacional a gente poder compartilhar esse tipo de coisa. E eu acho que claro que tem gente que infelizmente não tem esse mesmo apoio. Mas eu sou muito, muito grata. Minha mãe, minhas irmãs, meus amigos, assim. Minha mãe, ela acha que eu sou a pessoa mais inteligente do mundo. Ela acredita fielmente que eu sou. Então deixa ela acreditar e torcer por mim. Eu não custa nada, porque é muito bom. Nela. Também não pode acreditar muito pra não ficar metida. Você vai contestar, você não vai. Melhor não contestar. Então, tem razão, tá certo. Enfim. Mas sabe por que eu faço essa pergunta? Porque, assim, o processo de preparação para o vestibular, com o Enem é diferente, tem uma tendência a se tornar um processo muito objetivo, fechado. Então, a gente começa a lidar com desempenho,
resultado, números, prova. E isso pode ser uma armadilha, porque a gente não é feito só disso. Particularmente, chega a ser não só a nível pessoal, mas também profissional. Eu me interesso muito de lembrar aos meus alunos que esse processo existe, que a gente tem que ter um método, a gente aplica um método, que a gente busca o caminho objetivo, mas que a gente não pode esquecer que a gente é a gente é humano. E numa prova como linguagens, fica até meio difícil esquecer disso, porque até os textos provocam isso, né? Volta e meia você encontra um tema, um texto, um assunto que até sensibiliza. Eu lembro de um texto do Enem chamado Urgência Emocional. É uma crônica que apareceu no Enem. Você deve lembrar dessa questão. E depois ficou todo mundo comentando. Que todo mundo ficou comentando depois, não como uma questão fácil, difícil, se errou, se acertou, mas ficou falando da beleza do texto. Então, assim, seria interessante que a gente conseguisse misturar ou mesclar as coisas, o processo objetivo com o processo subjetivo, né? Então, quando eu pergunto da família, é porque os pais são importantes, os amigos são importantes, e vocês em sala, na relação com os alunos e com o professor, isso também vai se tornando um laço de confiança. Eu digo isso porque, mesmo que eu não fale só em sala, mesmo em um curso online, mesmo em um encontro assim, a gente cria vínculo, né? É relação com o pessoal. E é através do conhecimento que a gente cria esse processo. Agora, uma pergunta curiosa. Você queria melhorar seu desempenho em linguagem, mas você ficou surpresa quando você fez 42 acertos? Ou como é que foi esse... Nossa, eu saí da prova, eu achei que eu não tinha me... Velho, eu acho que isso é um mal de vestibular. Eu saí, humanas eu falei, acho que eu fiz legal. Mas linguagens eu corrigi assim, e eu fiz a merda de corrigir com gabarito extraoficial. Meu acerto ainda era menos, tá? Nos extraoficiais. Eu acertei aquela da adoção, que nos gabaritos extraoficiais ela tava divergindo, a maioria. Certo. Acho que era sobre adoção. E aí, eu saí da prova e eu falei, meu Deus do céu, eu não quero olhar pra isso. Se eu corrigir essa prova, eu vou surtar. Eu vou estragar meu segundo dia porque eu não fiz bem. Eu vou esquecer. E é isso que eu sou doida, eu não consigo esquecer. Aí eu falei, vou esquecer. Eu não achei nunca. Eu achei que, eu olhei pra prova e falei, 37. Porque eu não fiz com tanta facilidade. Tipo assim, é que às vezes a gente faz e fica ridículo. Eu não achei. Então eu fiquei, putz, lasca. De novo não é esse ano. Não era pra mim. Chega. E aí, quando eu corrigi, eu falei, eita peste. Eita. Aí eu fiquei sem acreditar. Falei, não, tem alguma coisa errada. Todo mundo deve ter. E não foi assim. Tanto que eu fiz uma pontuação, eu passei de 700, graças a Deus. Mas... Ou seja, é uma desconfiança razoável, né? Porque é muita pressão, muita expectativa. Tem muita gente opinando. Também. Tem toda uma pressão social, psicológica, pessoal. E aí tem os anos anteriores que você não tinha feito essa mesma nota, então você melhorou, você mudou a sua capacidade de fazer a prova, evoluiu nesse sentido, e aí chegou lá e fez 42 acertos, né? O que é uma nota excelente. Eu gosto de perguntar aos meus alunos aqui na live, uma coisa que eu costumava escutar, sem perguntar, mas agora eu estou querendo perguntar nessas conversas, que é assim. Alguns alunos chegavam para mim e diziam assim, professor, eu lembrei de você em tal questão. Professor, eu lembrei da aula em tal questão. Isso aconteceu, Lasmir? Foi lembrando dessa. É que agora eu não lembro mais da prova, mas assim, era coisa de às vezes eu botava um coraçãozinho, eu faço isso. Aí eu boto um coraçãozinho, eu lembro daquele dia. É muito isso, a gente lembra. Quem estudou e presta atenção, lembra. Ainda mais, tipo assim, se o professor, a gente lembra. Tem uma galera que pega a prova e coloca o professor do lado. Tem alguns que ainda mandam recadinho assim, obrigado, professor. Lembra de você que você falou disso na aula. Eu boto um
É uma felicidade. Na hora, você não tem noção. Às vezes a gente acha que é pegadinha, que eu falo, não é possível, porque você falando exatamente isso, caiu exatamente isso. Mas acontece, graças a Deus. Graças a Deus. Mas Yasmin, eu acho que é muito. Tipo assim, a gente vê isso, é muito legal. Muito legal que a gente vê que nosso esforço, nossa atenção valeu a pena. é uma questão de perceber. Isso, no fim das contas, é educação. O nome disso é estudo. Perceber que a nossa mente é capaz de perceber as coisas de outra maneira, de evoluir, de melhorar. A gente está indo já para o finalzinho e eu gosto de dizer o seguinte: uma das coisas mais gratificantes para mim é quando em sala, né? Claro, é bom ouvir que, professor, você gosta das suas aulas, eu recebo todos os elogios com carinho e recebo também as críticas, as sugestões com carinho. Mas tem uma reação específica que eu acho muito singular, que é a mais genuína de todas. É quando eu estou em sala e estou me explicando alguma coisa e de repente alguém faz assim, como quem faz, meu Deus, arregala os olhos e faz, meu Deus, agora uma coisa faz sentido. Agora faz sentido. Muito gratificante para mim, porque eu percebo que é genuíno, o aluno precisou pensar muito para elaborar, que foi ali imediato. Então, para a gente ir terminando, você teve essa sensação diante da prova de linguagens a partir das nossas aulas, ou seja, como se você tivesse essa relação de, meu Deus, que espanto. Eu acho que eu estou entendendo, estou vendo as coisas de outra maneira. Isso aconteceu? Eu acho que foi exatamente isso. Eu acho que eu lembro de roda no Futuros Médicos, que a gente juntava, faz a roda. Aí pegava a cadeira, colocava todo mundo e ia discutir uma questão que eu encuquei no simulado. E aí você chegava, falava. E aí vem esse, sabe? E é muito isso. E eu acho que o processo. A gente cresce quando a gente tem esses atos. A gente melhora com esses atos. São esses stylings. Essas lives estão virando assim, um momento de, sabe, levar o desempenho para uma coisa absurda. Mas isso é graças ao processo de vocês de comunicação. Eu não falo isso por demagogia. Eu confio no trabalho que eu faço, sempre busco melhorar, isso é natural. É para isso que a gente estuda, é para isso que a gente dá aula. Mas isso é fruto da do nosso trabalho conjunto, né? Mas, Lasmi, veja, eu ia encerrando, mas tem perguntas chegando aqui, ó. Tem uma, isso é para você, né? Pergunta assim, Lasmi, tem algum erro ou um acerto muito importante durante o seu processo que você pode compartilhar com quem ainda está nessa jornada? Essa pergunta é boa. Erro, isso na prova de linguagens mesmo, né? Um erro que você acha que começou, ou que você passou e você aconselharia a mudar, e um acerto também, né? Eu acho que... Eu acho que erro foi realmente negligenciar as revisões das questões, ou as correções das questões de linguagem, que eu acho que foi uma coisa que a gente discutiu antes. Eu ficava, corrigi essa questão, mas é desse texto. E depois, enfim, e aí é muito sobre compreender a questão como algo objetivo, foi o que a gente discutiu. Eu acho que um acerto se tornou realmente buscar um padrão. Eu acho que foi uma coisa que você até passava às vezes um PDF, várias questões da mesma lógica. Eu acho que foi levar essas listas suas a sério. Às vezes você pegava questões, eram várias de texto narrativo, que todas seguiam, quando você olha, pensa, todas seguem a linha de raciocínio, a mesma linha. Então, acho que era pegar essas questões e analisá-las com carinho. Analisar, poxa, o que é que elas têm em comum aqui? O que é que eu posso usar dessa, que eu uso nessa, que eu uso naquela, e que no final eu vou usar na minha prova. Então, eu acho que é realmente sobre... É o que eu acho que foi a discussão principal daqui, olhar para a prova com objetividade. E o erro é realmente o contrário. Eu acho que a linguagem é muito disso, de verdade. É muito bom.
muito bom de ouvir, muito bom de saber que você passou por esse processo, que evoluiu e alcançou o seu sonho de passar em medicina e está aí curtindo esse momento agora. Parabéns, inclusive, pelo seu aniversário, né? Você disse que fez aniversário essa semana, foi isso? Muito obrigada, professor. E além disso, claro, agradecer pelo carinho de você topar essa conversa, de vir aqui se disponibilizar. Muito obrigado. E agradecer a quem participou, quem mandou pergunta, quem deu boa noite, quem foi assistindo. E deixo com você a sua despedida. Dá um tchau, suas palavras finais. Então, gente, muito obrigada para quem assistiu. Eu fico com vergonha. Eu sou zero tímida, mas ao mesmo tempo, nesses momentos, eu fico toda outra pessoa. Mas eu queria agradecer a quem viu, acho que é muito importante. Uma das coisas importantes do processo é a gente entender relatos de outras pessoas e perceber que não sou só eu que tenho essa dificuldade. Então, a gente encontra muito acalento no erro do outro. E não no sentido ruim, mas justamente, tipo, fulano fez isso, que eu também fiz. Então, da forma que ele resolveu, eu vou buscar resolver na minha situação, na minha perspectiva. Então, acho que a relação de vestibular é muito sobre entender o processo do amiguinho, o processo do colega que passou na minha frente. Então, muito obrigada para quem assistiu. E é isso, muito obrigada, professor, pelo convite. Fiquei muito lisonjeada. E é isso. Obrigado mais uma vez. Beijo em todos, boa noite para todo mundo, Yasmin, muito carinho.